Boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma live muito especial. Hoje vamos abordar um tema muito importante, sobre educação de filhos. Nós escolhemos hoje o tema Sabedoria na Correção, criando filhos para Deus com amor e limites. Esse tema está muito interessante, foi um tema que o Senhor queimou muito forte no meu coração para tratar desse assunto. E é um assunto muito profundo que, conforme eu fui estudando um pouco sobre o tema na perspectiva bíblica, eu entendi a profundidade do que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. E eu tenho certeza que vai ser um alinhamento para mulheres, Porque esse tema, na verdade, é para pai, mãe, mas o meu público maior é mulheres, Então, vocês como mulheres, como mães, vão ser alinhadas nesse aspecto e eu tenho certeza que é de extrema importância esse tema. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, Essa sabedoria na correção. Criação de filhos não é algo fácil, Mas eu creio que na dependência do Espírito Santo é possível criar nos caminhos do Senhor. E hoje eu tenho certeza que vocês vão receber essa palavra como um alinhamento do céu mesmo para abençoar a vida de vocês. Enquanto as pessoas vão entrando, eu já vou fazer uma oração para a gente iniciar, até mesmo porque depois eu consigo deixar salvo para subir lá no YouTube. Então, quem não conseguir assistir agora ou pegar pela metade, consegue assistir depois com calma. Combinado? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pela live de hoje. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma dessas mulheres. Obrigada pelo teu cuidado, a tua proteção. Muito obrigada por estar trazendo temas, Senhor, que são tão importantes e fundamentais nesse momento, nessa estação, nessa época. Porque eu tenho certeza que são temas necessários para trazer esse alinhamento que nós muitas das vezes precisamos em Ti. Então, que essa palavra realmente alinhe a cada mulher, a cada mãe no seu lar, para que elas consigam criar e educar os seus filhos, que é uma tarefa tão difícil, na tua dependência, não na força do próprio braço, porque na força do nosso próprio braço nós não conseguimos ser boas esposas, boas mães, boas servas, mas na tua dependência, Senhor, nós podemos todas as coisas. Na tua dependência nós agimos com sabedoria, graça e discernimento. Então nos dá entendimento da palavra, que seja uma semente lançada no coração dessas mulheres e que venha frutificar e florescer lindamente conforme o teu bom querer e a tua vontade. Que elas sejam alinhadas para o centro da tua vontade. Abençoa cada mulher que vai assistir agora ao vivo e todas as outras que irão assistir depois com a live gravada. Que haja realmente um alinhamento do céu. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início então. Esse tema sobre correção, ele é muito interessante. E quando eu fui pesquisando um pouco sobre o assunto, eu separei alguns versículos que falam um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que a própria palavra de Deus diz a respeito da correção. Então, em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Apesar de ele estar usando a figura do pai, ele se refere aos pais, Tanto o pai quanto a mãe corrige o filho a quem ama. Então esse é o primeiro ponto, que a gente corrige aquele a quem a gente ama. Então quando o Senhor, como nosso pai, nos corrige, ele nos corrige porque nos ama. Então quem ama, corrige. Esse é o primeiro ponto fundamental para a gente entender. E isso vai ser a base de tudo nessa palavra de hoje. Aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, olha que interessante, aqui nessa palavra a gente entende que a correção naquele momento ela é muito desconfortável. A gente não gosta, é desconfortável. E é interessante que esse desconforto, ele acontece tanto para um adulto quanto para uma criança, para um adolescente, não importa a nossa idade. Ser confrontado e corrigido é sempre algo desconfortável.
é sempre algo que exige um pouco de maturidade para receber, na verdade. Então, a própria palavra de Deus nos lembra de que a disciplina no momento não causa alegria, causa tristeza, causa desconforto. Porém, com o tempo ela vai produzir um fruto, e o fruto vai ser doce, vai ser um fruto pacífico, um fruto de justiça. Então, a correção ela é necessária. Esse é o primeiro ponto também que a gente precisa entender como base, né? Então, recapitulando, a primeira coisa que a palavra de Deus diz é que o Senhor corrige aquele quem ama. Então, quem ama, corrige, certo? E o segundo ponto é que é natural que no momento da correção, seja o Senhor para conosco, seja o cônjuge para com a gente quando senta para conversar e alinhar algumas coisas, ou seja os pais corrigindo os filhos. Naquele momento não é confortável para quem está recebendo a correção, porém é necessário porque quem ama, corrige, certo? Quando eu estava preparando esse tema, essa palavra para compartilhar com vocês, uma frase muito forte que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que o amor não é omisso. Então a gente entende que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente entende o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados, diz simplesmente algo profundo e poderoso de que o amor ele não é omisso e nem passivo. Por quê? Porque quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor dos nossos pecados, ele está dizendo assim, eu amei tanto vocês ao ponto de eu demonstrar esse amor de forma prática, dando meu único filho, meu primogênito, por amor de vocês. Por quê? Porque o amor, ele é acompanhado de obras. O amor, ele é acompanhado de uma atitude ativa e não passiva. O amor, ele nunca é omisso e nem passivo. Então, esse é um ponto muito importante para a gente entender. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, o seguinte: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. É muito interessante a gente pensar a respeito disso, porque assim, quando um pai ou uma mãe é omisso, no sentido de não corrigir o filho, mesmo sabendo que precisa dessa correção, ele pensa que ele está fazendo um bem para o filho, não estou corrigindo. Só que, mesmo que a correção ela traga esse desconforto para nós, independente da nossa idade, se a gente é criança, adolescente, adulto, quem está recebendo a correção, realmente naquele momento, sente essa tristeza e às vezes até raiva, né? É um instinto natural. Porém, isso é extremamente necessário, né, essa correção, ao ponto de que por mais que haja o desconforto inicial, depois aquela pessoa que está recebendo a correção vai se sentir amada. Porque é algo que eu acredito que o próprio Deus semeou no nosso coração quando nos criou. Assim como a palavra de Deus diz que Deus plantou a eternidade dentro de nós como seres humanos, eu também acredito que Deus plantou em nós, né, essas características de entender que a correção é desconfortável, porém é para o nosso bem. A correção não é agradável de se receber, porém é porque somos amados. Por que eu percebo isso? Falando agora como psicanalista, eu percebo muito, né, com as crianças, adolescentes, de que quando há uma correção em equilíbrio, aquela criança, aquele adolescente se sente amado. Ele se sente muito amado. Não é que ele goste da correção, mas ele entende que aquele pai está corrigindo porque ama e porque se importa. Mas quando o pai ou a mãe é omisso na correção, aquela criança se sente como? Ela se sente simplesmente negligenciada. Ela sente que o pai e a mãe não se importam. E eu percebo isso, inclusive, na terapia mesmo, quando os pais têm esse desequilíbrio no sentido da superproteção e não corrigir o filho, que o filho às vezes vem com aquele papo, ai, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. E quando você vai investigar, uma das coisas principais é que o pai ou a mãe deixa o filho fazer o que ele quer. O pai e a mãe não põem limites, seja na criança ou no adolescente. E isso transmite para o adolescente de que meu pai e minha mãe não se importam, porque eles deixam fazer o que eu quiser. O que eu quiser fazer, eles deixam, eles não me corrigem, eles não falam que estão errado. O pai, o pai e a mãe do meu coleguinha, quando vê ele fazendo aquilo, fala para ele que ele não deve fazer aquilo. Conversa com ele, corrige ele, aconselha. A minha mãe e meu pai não, eles estão sempre muito ocupados com eles mesmos, ao ponto de me corrigir e me exortar, entende? Então é muito surreal como que apesar do desconforto inicial de quando a gente recebe a correção, quando existe essa correção dentro de um equilíbrio, e nós vamos falar um pouco mais sobre esse equilíbrio no final, a criança ou adolescente se sente amado. Ele vai ficar com raiva, às vezes pode chorar de raiva, ter uma reação um pouco até agressiva naquele momento que está recebendo a correção,
ele pode não ficar feliz naquele momento que é perfeitamente normal e natural, mas ele vai refletir sobre aquela correção que ele recebeu e ele vai entender que está sendo corrigido porque o pai e a mãe o ama ao ponto de não conseguir ver ele indo por um caminho mau, por um caminho que é tortuoso e não corrigi-lo. Então isso vai gerar mais para frente um fruto poderoso de transformação na vida do seu filho e da sua filha, além dele se sentir muito seguro e amado na sua correção, na sua disciplina, na forma com que você conduz a vida dele na criação, na educação, enfim. Então, por isso que aqui, em Provérbios 3, 24, diz isso, né? Que o que retém a vara, ou seja, o que retém a correção, ele aborrece a seu filho, porque o seu filho vai se sentir negligenciado, ele vai sentir que o pai ou a mãe não se importa. Mas o que o ama, aquele que verdadeiramente o ama, segundo o padrão de amor de Deus, vai disciplinar ele desde muito pequeno, entende? E aí em Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então corrigir é ensinar, é você pegar aquela criança e direcionar ela para o caminho correto. Aí outra coisa importantíssima que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, a diferença de correção e punição, tá? Para vocês entenderem mais profundamente como esse tema da correção, ele é realmente muito pontual. Por quê? Às vezes a gente confunde correção com punição. E a gente precisa diferenciar, entender o verdadeiro sentido de cada uma dessas coisas para que não haja esse desequilíbrio, tá? Para que a gente não faça o errado achando que está fazendo certo. Eu estou corrigindo meu filho. Às vezes não, às vezes você está punindo. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o significado da palavra correção e o significado da palavra punição, para que a gente realmente compreenda a diferença e fazer uma autoanálise se a gente está errando nesse aspecto, tá? O significado da palavra correção é aplicação de medidas para ajustar, melhorar ou alinhar algo ao padrão correto. Olha que interessante. A correção, ela tem um propósito. Então, quando você corrige o seu filho, ou até mesmo uma correção para uma amiga, para o marido ou para quem quer que seja, né, independente se é o filho ou qualquer outra pessoa, a verdadeira correção em equilíbrio, ela tem um propósito principal, que é alinhar a pessoa, no sentido da pessoa estar indo para o mau caminho, você, de alguma forma, alinhar ela para que ela volte para o caminho correto, entende? É quando você vê a pessoa indo por um caminho que, assim, é como se ela estivesse cega e se alguém não pegar e direcionar, ela vai cair ali na ribanceira, tá indo para um lugar perigoso, aí você traz ela para perto e fala, olha, o caminho que você tá indo não é bom, não vai te levar para um lugar bom. Então, é um alinhamento realmente, é um propósito específico de trazer esse alinhamento, esse direcionamento para a pessoa que está indo para um caminho, para uma rota que não vai ser bom para ela lá na frente. Isso é amor, certo? Aí, qual o significado etimológico da palavra correção, para que você entenda mais profundamente? A palavra correção vem do latim correctio, que significa ação de endireitar, reformar, corrigir. Ela está relacionada à ideia de trazer algo ou alguém de volta ao caminho certo, ajustando erros e direcionando para a verdade, que é o que a palavra de Deus diz, que a gente leu há pouco atrás. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar daquilo que lhe foi ensinado, daquele ensinamento que lhe foi apresentado, né? Dos ensinamentos, dos princípios, das crenças, certo? Então, você vê como a correção é algo poderoso, é alguém que realmente ama que corrige, você quer o bem daquela pessoa, então quando for necessário trazer um alinhamento, você traz. Agora, punição, olha a diferença da punição. O significado da palavra punição é a aplicação de uma pena ou sanção a alguém como consequência de um erro, falta ou transgressão cometida. Então, o significado etimológico, a palavra punição vem do latim punitione, que significa castigo, vingança, aplicação de pena. A raiz punire está ligada à ideia de infligir sofrimento para corrigir ou retribuir uma ação errada. Ou seja, olha para você ver a diferença. A punição em contrapartida tem a ver com você dar àquela criança que você está corrigindo, ou à pessoa que você está corrigindo, uma punição que eu acho que ela merece. Só que isso é sobre eu me colocar numa posição do quê? De juiz, de juíza. E a própria palavra de Deus diz que o único juiz e legislador
é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque para Deus, como nós somos muito falhos e pecaminosos, o nosso senso de justiça próprio, ele é injusto. O nosso padrão de justiça é injusto pelo simples fato de que nós somos falhos e imperfeitos. Então, quando eu estou punindo aquela criança, ou trazendo aquela punição, ou seja, uma correção em desequilíbrio, o que vai acontecer? Aquela criança, eu vou estar tentando trazer para aquela criança uma culpa, ao invés de realmente corrigir ela, redirecionando ela para o caminho certo, vai gerar uma culpa, e aí a gente vai ver as consequências mais para frente. Mas você percebe a diferença? O castigo, a punição é um castigo, é sobre eu olhar e falar, olha, meu filho fez tal coisa, então ele merece isso aqui para ele pagar pelo erro dele. É diferente de correção. E aí a gente vai entender mais pra frente as consequências que isso traz, certo? Então, de forma prática, a correção é um processo de ajuste, alinhamento e aperfeiçoamento. Tanto na vida prática daquela criança quanto na vida espiritual, porque vai afetar. Agora, a punição é você tentar dar para o seu filho a punição que você acha que ele merece, mas daí a gente está se colocando no papel de juiz e aí a gente vai ser injusto. Sendo injustos, a gente vai gerar naquela criança a ferida de injustiça. Já começa por aí. Ao invés de você ganhar o coração do seu filho e cumprir o propósito da correção, você vai afastar o coração do seu filho de você, porque o seu filho vai ficar com raiva, se sentindo injustiçado. Entende a profundidade? Então, esse é um ponto muito importante da gente entender essa diferença prática da correção e da punição. Porque quando a gente corrige, e corrige aquele a quem a gente ama, precisa haver esse equilíbrio. Então, a gente precisa entender e precisa ver esse equilíbrio na correção. Como? Amando com o amor de Deus. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma mania muito errada de amar as pessoas, isso não só os filhos, isso qualquer pessoa. Os pais, o cônjuge, o filho, os amigos, as pessoas. A gente tem mania de amar as pessoas com o nosso padrão de amor. Mas a Bíblia nos convida a amar uns aos outros segundo o padrão de Deus, que é o verdadeiro e genuíno padrão do amor. O Senhor, ele é digno de nos ensinar o verdadeiro padrão do amor, porque ele demonstrou esse amor de forma prática. Então, a gente precisa se firmar, né, ter como base o amor de Deus. E quando a gente tenta amar os filhos, o marido, qualquer outra pessoa, segundo o nosso padrão errado, ou a gente é negligente em algo, há uma falta no nosso amor em algo, ou a gente é excessivo no sentido de punir demais ao invés de corrigir, a gente tem esse desequilíbrio na correção, ou até mesmo de ser obsessivo, entende? Então a gente precisa se despir desse amor humano, do padrão de amor humano que a gente tem, para a gente realmente viver o verdadeiro amor da palavra de Deus, que é o único amor. Ele é a essência do amor e só o Senhor, que demonstrou esse amor tão profundo por nós, pode nos ensinar a respeito do amor. E é isso que a sua palavra faz, é nos alinhar, nos ensinar naquilo que precisa de alinhamento na nossa vida. Então, essa live é para isso. E aí, em Provérbios, capítulo 29, versículo 17, diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, talvez para você corrigir seja muito difícil, mas você precisa entender que você vai colher os frutos disso. Se você corrigir em equilíbrio, amando segundo o padrão do céu, segundo o padrão de Deus de amor, você vai colher esses frutos mais para frente, porque aqui está dizendo que quando você corrige o teu filho, ele te dará descanso. Descanso é o quê? É você estar tranquila. Nossa, eu corrigi meu filho em equilíbrio, eu estou vendo os frutos, que aqui diz, ele dará delícias à tua alma, você vai descansar, sabendo que você fez bem o seu papel como mãe, e você está colhendo os frutos disso, olhando para a vida dele, falando, olha o meu filho, eu corrigi ele quando precisei corrigir, e hoje ele está colhendo os frutos, e eu também, de ver a pessoa que ele se tornou, através da minha correção alinhada aos princípios bíblicos. E aí em Provérbios capítulo 19, versículo 18, diz assim, ó, castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Então, a gente entra aqui na questão que a gente está falando, o equilíbrio. Você não pode ser negligente, como também não pode exceder na correção, porque senão você pode correr o risco de estar punindo ele, se colocando no papel de juíza, o que não é o propósito. O pai e a mãe, eles têm uma missão importantíssima mesmo. Por quê? Porque a criança, quando ela nasce, ela não sabe nada da vida. É o pai e a mãe que vai alinhar, orientar, ensinar. Por isso, é a importância da correção.
Às vezes, quando a gente ama no nosso padrão humano falho e imperfeito, a gente pensa assim, não vou corrigir como uma super proteção. Mas por quê? Porque eu tô amando no meu padrão humano falho e imperfeito e não como a palavra de Deus me ensina. Isso vai trazer consequências para aquele filho. A principal consequência de uma mãe ou um pai que é omisso, indiferente e não corrige, é negligente na parte da correção, é que a criança não vai se sentir amada, a criança vai se sentir negligenciada. Quando a criança sente essa omissão e essa negligência dos pais, até mesmo pela correção, ela se sente insegura, ela gera nela essa ferida de abandono, porque a negligência gera a ferida de abandono. E quando o pai ou a mãe é negligente com relação a essa correção, o que acontece? A criança fica à mercê. Por quê? Você não está corrigindo, você não está orientando, a criança precisa ser governada. E aí o que vai acontecer? Porque essa criança não está sendo governada, porque essa mãe ou pai não está cumprindo o papel de mãe e pai, de cuidar daquela criança, de orientar, aquela criança vai ser aquela criança que vai aprontar todas, porque ela não está sendo governada. E aí o que vai acontecer? As pessoas não vão ter prazer de estar com seu filho, com a sua filha. As pessoas e até mesmo os coleguinhas dela vai começar a rejeitar aquela criança. Então você está expondo a criança para uma ferida de rejeição que vai acontecer. Por quê? Não sei se você já percebeu, mas a criança que não é corrigida, que não é ensinada, aonde ela está, as pessoas rejeitam ela. Ah, é aquele menino chato. Nossa, aquele menino não tem educação. Nossa, aquele menino mal educado. Por quê? Porque a mãe, a culpa não é da criança, a mãe e o pai que deveria cuidar, orientar, ensinar, corrigir, é omissa, às vezes até por superproteção ou por negligência, mas independente do motivo, não está sendo corrigida aquela criança. Então ela é uma criança desgovernada e ela faz o que ela quer, ela acha que está tudo certo, porque ela não foi ensinada de que aquele comportamento não é correto. E aí o que vai acontecer? As crianças, os coleguinhas, seja na igreja, na escola, no bairro, aonde quer que aquela criança esteja, ela vai ser rejeitada pelas pessoas, tanto adultas quanto os coleguinhas da mesma idade. Porque vai ser rotulado como uma criança chata, mal educada, que não tem limites, mas a culpa é dos pais que não cumpriram seu papel, certo? Então isso é muito importante. Agora, aqui fala nesse versículo, né? Castiga teu filho enquanto há esperança. Então, às vezes você fala assim, eu não corrigi, fui omissa, mas ainda há esperança, ainda dá tempo. Essa palavra, inclusive, é para te alinhar. Daí diz assim, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Aqui nessa questão de a ponto de matá-lo, né, tá falando sobre exceder. Então, quando você corrige em excesso e há um desequilíbrio. Então, se você corrigir em excesso, vai vir a punição, a injustiça. Então, você não vai cumprir o propósito principal da correção. Isso vai gerar feridas nos seus filhos, certo? E aí é muito interessante porque todas as vezes que a gente exceder em algo na correção, vai ser gerado algumas feridas específicas na vida dos filhos e não vai cumprir o propósito. Ok, mas quando diz aqui a ponto de matá-lo, aí entra o primeiro ponto que, apesar de hoje em dia a gente ter essa coisa de os pais terem mais equilíbrio na correção, a gente sabe que ainda existe pessoas que excedem na correção. Tem pessoas que agridem mesmo, como antigamente, ao ponto de alguém precisar chamar conselho tutelar e polícia e tudo mais. Mas é muito comum também, principalmente quando a gente traz para o contexto cristão, que é o público que eu converso, que eu estou falando, de muitas mulheres, por estarem feridas, elas matam os seus filhos através da sua fala, da sua boca. Então, ao invés de sentar, corrigir, verdadeiramente corrigir o filho no verdadeiro sentido da palavra, aquela mãe, ela usa aquele filho para descontar o seu estresse e a sua frustração. Então, ao invés dela verdadeiramente corrigir no sentido da palavra, ela vai e fala para o menino, você não me obedece, você é desobediente, você é um inútil, você não serve para nada. Então, ela começa a usar os lábios dela para matar aquele filho. E ela jura que ela está corrigindo o filho, mas ela não está corrigindo, ela está simplesmente ferindo o filho. Ela está simplesmente pegando toda a frustração dela e descontando no filho. Então, ela está excedendo na correção. Então, o que ela chama de correção não é uma correção. Ela está descontando as suas frustrações, o seu estresse naquele filho. E jura de pé junto, se ilude de que ela está corrigindo aquele filho e ainda se sente injustiçada. Poxa, ele não me escuta, ele não me obedece. Eu grito o dia inteiro com ele. Você acha que gritar é corrigir? Isso é exceder. Pode perceber que quando a pessoa tem a característica de corrigir gritando, nunca funciona. E não vai funcionar nunca, porque não é a forma correta. Quando Deus nos corrige, Ele corrige com a gente gritando, porque você quer, não precisa gritar. Então o grito é uma agressão. É uma agressão que excede, você fecha o coração da pessoa porque você já começa de uma forma agressiva, você já está gritando, você já está agredindo.
E a pessoa ou a criança recebe aquilo como uma afronta. Não me ama, já está começando me corrigindo em amor. Não, ela está me agredindo, ela está me agredindo verbalmente, ela está gritando comigo. Ela não me ama. E a criança percebe quando está sendo descontado nela as frustrações, o estresse. Ela se sente injustiçada, isso gera nela essa ferida de injustiça e ela se sente rejeitada pela mãe. Então, ao invés de cumprir o propósito da correção, a criança vai ficando cada dia pior, né? Então, é muito importante de entender esse equilíbrio. Então, será que você está matando o seu filho através dos seus lábios? Será que você está corrigindo em equilíbrio? Você pode estar tanto sendo omissa, né, passiva, né? Ai, tô tão cansada que, deixa ele fazer o que ele quiser. Não, você tem uma responsabilidade com o seu filho, da qual você vai prestar contas ao Senhor um dia. Um dia o Senhor vai perguntar para cada pai e cada mãe: e aí, como é que foi? Eu quero ver. Então, isso aqui você acha que foi legal? Não foi isso que a minha palavra ensinou. A gente vai ter que prestar contas a Deus de tudo que a gente faz, fala ou pensa. Que dirá a educação dos filhos, que é algo tão precioso que o Senhor confia nas nossas mãos. Quando a gente se torna pai, mãe. Então, isso é muito importante, encontrar esse equilíbrio. Deve ser assim, tá, mas como eu vou encontrar equilíbrio se, como seres humanos, nós somos tendenciosos a pender para um lado ou para o outro? Ou ser omissa, né? Ou ser super protetora, ou ser agressiva, exceder na correção. Esse equilíbrio a gente só encontra com o Senhor. O nosso problema é que a gente gosta de andar de forma muito independente. A gente precisa aprender como cristãos que nós precisamos andar na dependência do Senhor o tempo inteiro, pedindo direcionamento para o Senhor em cada mínima coisa, como agir, buscar essa sabedoria que vem do alto, esse discernimento para a gente ter equilíbrio nas relações e não ferir, mas gerar cura, cumprir o propósito do Senhor como pai e mãe na vida do filho, de corrigi-lo de forma adequada. Outra coisa muito importante é que o filho, quando ele é corrigido, como eu disse, tem o desconforto como qualquer outra pessoa, mas depois ele entende. Só que para ele entender que aquela correção é por amor, a mãe ou o pai está corrigindo porque o ama, ele tem que estar seguro desse amor. Então não adianta, por exemplo, você não demonstrar afeto para o seu filho de forma nenhuma e só corrigi-lo. Ele não vai se sentir amado porque ele não está seguro do seu amor. Então quando você corrigir ele sem que ele se sinta amado, ele não vai sentir como uma correção e não vai cumprir o seu propósito, ele vai se sentir afrontado. O pastor Juscelio fala muito sobre isso, que quando a pessoa ela se sente amada, verdadeiramente amada, e você corrige ela, é como se houvesse um crédito na cabeça dela. Ela pensa, mas eu sou segura do amor dessa pessoa, então se ela está me corrigindo é porque ela me ama. Porque ela está segura daquele amor. Assim como quando o Senhor nos corrige, por que a gente entende que é para o nosso bem? Porque a gente está segura do amor de Deus. Ele provou o amor dele de forma prática, né? Então a gente se sente segura com relação à correção. Não, Deus não ia me corrigir nisso sem que houvesse necessidade. E se ele me corrigir é porque ele realmente me ama, porque ele demonstrou que me ama, entregando um único filho. Agora, quando a pessoa, a criança, ela não se sente amada e alguém vem com a correção, ela vai sentir afrontada, que é o que o pastor Juscelio fala. Quando a pessoa não se sente segura daquele amor e ela é corrigida, exortada, ela não se sente amada através do confronto, ela se sente afrontada e a afronta fere. Então, você entende a preciosidade desse equilíbrio? Então, não adianta você buscar esse equilíbrio na correção se você não demonstra que ama, porque o seu filho precisa se sentir seguro com relação ao seu amor. Descubra a linguagem do amor do seu filho e tente demonstrar dessa forma. Tenha equilíbrio para conversar com o seu filho, não seja aquela mãe agressiva, como eu disse, que grita, que excede. Ele precisa entender que é uma correção no verdadeiro sentido da palavra, de alinhamento, e não uma punição, porque se for uma punição, ele não vai se sentir amado. Tem que haver esse equilíbrio, entende? Então, a afronta, quando a criança recebe aquilo como afronta, a afronta ela vai destruir, enquanto que o confronto constrói. Existe uma diferença. Então, a Bíblia ela nos ensina a confrontar de que forma? Confrontar, seja os filhos, o marido, as pessoas que a gente ama, confrontar sempre com amor e sabedoria, buscando sempre a restauração e edificação, ou seja, é uma correção com propósito, ao invés de afrontar e gerar mágoas, ao invés de exceder na correção. Então, essa palavra é muito importante. Outro ponto muito importante também é sobre o filho se sentir amado. As pessoas que são casadas, você precisa cuidar do seu casamento. Você precisa cuidar dessa relação entre marido e mulher. Por quê? Porque os filhos observam muito. E quando os pais não têm esse amor, esse respeito um pelo outro como casal,
o filho não se sente seguro naquela família. Ele não se sente amado. É incrível quando eu cuido de uma criança ou adolescente que os pais se amam de verdade, no sentido bíblico da palavra de Deus. Sabe? É o amor, o respeito, o companheirismo, como aquela criança se sente amada. Pode perceber, quando a criança percebe que o pai ama a mãe e a mãe ama o pai, essa reciprocidade dos pais, ela se sente amada, assim como quando o pai agride a mãe ou quando a mãe é muito fria com o pai, ela não se sente amada, porque a criança ela recebe, há uma transferência, ela é como uma esponja. Então, se o pai agride a mãe, ela se sente agredida. Agora, se o pai ama a mãe, cuida bem da mãe, ela se sente segura, que o lar dela é um lugar seguro. Não um lar perfeito, porque ninguém tem um lar, uma família perfeita. Todos dentro de uma dinâmica familiar temos os conflitos, né? As questões que muitas das vezes precisam ser alinhadas, mas quando há carinho, respeito mútuo, aquela criança se sente segura e amada naquele lar. Ela fala, olha como minha mãe e meu pai se amam, e ela fica tranquila do amor dos pais por ela, inclusive. Então, tenha esse equilíbrio no seu lar, busque esse equilíbrio no seu lar e peça ao Senhor sempre direcionamento. Senhor, será que eu estou excedendo ou sendo omissa? Me ajude a encontrar esse equilíbrio para que a correção, no verdadeiro sentido da palavra, construa o que o Senhor quer construir na vida dos meus filhos, para que os meus filhos sejam realmente, né, abençoados através dessa correção e que eu possa, no dia que eles se casarem, eu poder olhar e ver os frutos, colher os frutos dessa correção em equilíbrio. Eu espero de coração que essa palavra tenha abençoado a sua vida, edificado e trazido um equilíbrio, né, para a sua vida. Eu acredito que Deus tem esse alinhamento através dessa palavra para vocês e eu fico muito feliz de ter cumprido essa missão, de transmitir essa mensagem para vocês. Se você sente a vontade para compartilhar o seu testemunho através de um comentário, no direct, como às vezes vocês fazem, fique à vontade. De qualquer forma, eu tenho certeza que agora é o trabalhar do Espírito Santo. Se você perceber que você está errando de alguma forma, peça a sabedoria do Espírito Santo e principalmente, se for precisar corrigir a rota, você corrigir a rota como mãe, como pai, de você ir lá e falar, meu filho, a mãe errou nisso aqui, me perdoa, mas eu vou buscar em Deus melhorar daqui em diante. Ainda há tempo, nunca é tarde. Então, esteja sensível à voz do Espírito Santo, se arrependa quando precisar se arrepender, deixe o Espírito Santo alinhar a sua vida, né, para que você tenha essa paz de espírito de saber que você está cumprindo a sua missão, que você não está sendo omissa nem negligente, mas que você está se empenhando para cumprir com excelência esse papel de pai e de mãe, sabendo que você vai colher os frutos lá na frente e quando chega naquele dia da prestação de contas, você vai estar em paz, porque você falhou como ser humano, mas você buscou corrigir. Às vezes, muita coisa do que eu falei aqui, por mais que pareça simples, para algumas pessoas vai ser assim, um boom na cabeça, né? Então, você vai se identificar e vai perceber, opa, eu estava errando até aqui. Então, se você é ignorante até aqui, você está perdoada, mas você precisa daqui em diante, agora que você tem esse conhecimento, você se deixar ser alinhada pelo Senhor através dessa palavra, de se arrepender, de buscar em Deus essa transformação, essa mudança de rota, para que daqui em diante você consiga fazer diferente e trazer cura para o coração dos seus filhos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, o coração dos pais se converteria para os filhos e os filhos para os pais. Então, é primeiro os pais que vão voltar o seu coração para os seus filhos. E eu acredito que essa palavra traz esse alinhamento. E aí, a consequência natural vai ser o coração dos filhos se voltarem para os pais. Então, se o coração do seu filho e da sua filha está distante de você, busque entender o porquê. Fala, Espírito Santo, por quê que eu perdi? Qual ponto dessa jornada eu perdi o coração dos meus filhos? Me ajude a recalcular a rota, a me arrepender tanto aos pés do Senhor quanto com o filho. De falar, filho, a mãe errou nisso aqui, a mãe não entendia isso aqui, me perdoa, mas daqui em diante eu vou buscar melhorar. E com a graça, com a ajuda do Espírito Santo, todas essas coisas vão ser alinhadas. Eu espero de coração que essa palavra tenha te abençoado, te edificado. Eu tenho certeza que vai cumprir um propósito muito específico, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, quando ela é lançada, ela cumpre o seu propósito. Então, se você estava com o coração receptivo, com o coração ensinável para aprender essa palavra, você pode ter certeza que você vai colher os frutos. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Peça a ajuda dele, caminhe na dependência dele. Educação de filhos é a coisa mais difícil que existe, eu acredito. Mas quando a gente caminha na dependência do Espírito Santo, ele nos capacita, porque de nós mesmos nós não somos capazes, nós somos injustos, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso senso de justiça própria é como trapo de imundícia, não vale de nada, porque nós somos injustos. Quando a gente tenta amar, até no nosso padrão de amor a gente falha, mas quando a gente tenta amar no padrão de amor de Deus, segundo os princípios bíblicos, as coisas se alinham. Eu espero que realmente tenha te abençoado. Deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas
E eu tenho certeza que vai gerar os frutos preciosos na sua vida. Você ainda vai vir compartilhar comigo do que o Senhor fez através dessa palavra de alinhamento. Eu vou orar para a gente finalizar. Pai, eu quero te agradecer pela live de hoje, pela vida de cada uma dessas pessoas que esteve aqui comigo e as que vão assistir depois, gravada essa live. Senhor, abençoa cada pessoa. Que todas as pessoas que estiverem ouvindo essa palavra com o coração aberto, com o coração ensinável, que seja gerado nelas esse arrependimento, esse alinhamento, ao ponto delas realmente recalcularem a rota, se reavaliarem como mães, como pais, para que haja esse alinhamento dentro da casa delas, elas vivam essa palavra do Senhor, essa promessa do Senhor de que o coração dos pais seriam convertidos aos filhos e, consequentemente, dos filhos aos seus pais. E a gente viva a plenitude dessa palavra e desfrute de todas as tuas bênçãos para o nosso lar. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por cada um que esteve nessa live. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo.